Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, né? Quando eu digo chegamos ao ponto culminante, é porque chegou o momento, né, que contamos com o convidado do dia, né? O convidado de hoje, Roberto César dos Santos. Nós já estamos aqui há mais de meia hora aqui, né, fazendo o programa no rádio, né? E agora valendo também para o site avozdoespiritismo.com.br. Eu quero primeiramente, Roberto, ouvir os seus cumprimentos, tá? Os cumprimentos de Roberto César dos Santos. Queria deixar aqui meu abraço, minha boa tarde para todo mundo que está ouvindo aí e que a gente possa levar uma mensagem bacana para todos. Muito bem. O Roberto, ele faz parte lá do Centro Espírita Luz e Fraternidade, né, da instituição Nosso Lar, e ele é um estudioso, afinco, faz parte dos passistas lá, né, do Luz e Fraternidade, e faz palestras também por aí tudo. Tá aqui, beleza. Todo último sábado do mês, o Roberto César dos Santos está lá em Aracanguá, né, fazendo palestra lá. Isso já é marca registrada já, né? Só quando acontece de ter algum palestrante de fora, né? Que às vezes coincide da pessoa vir aqui em Araçatuba no final de semana e dá certo para ele lá em Aracanguá, né? Aí você faz num sábado antes, é isso? Isso. E faz esse, né, remanejamento. Mas todo último sábado do mês, Roberto César dos Santos, nosso amigo, está lá em Santo Antônio do Aracanguá, fazendo palestra. Já fez palestra em Bilac também, várias cidades aqui da região, né? Bilac, Buritama. Bilac, Buritama e tal, e aqui também em Araçatuba, né? Roberto César dos Santos. Eu pedi para você abordar um tema aqui conosco, né? Roberto, aborda um tema lá com a gente e tal. Pode ser Cartas de uma Morte? Falei, vixe, claro que pode, né? Fazendo parte do projeto Revivecer, né? Projeto Revivecer Chico Xavier. Eu não sei se você vai falar sobre isso, né, sobre o projeto. Vai, então eu não vou antecipar nada, não. Vamos deixar então os microfones do programa Voz do Espiritismo para que você aborde o assunto, então, o livro de Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Boa tarde novamente. Achei interessante esse livro quando nos apresentaram o projeto numa reunião. Eu gostei bastante porque é uma oportunidade única da gente levar para o público em geral os aspectos da vida do Chico, não só os aspectos da vida, como ele viveu, mas também as suas obras. Obras essas muitas vezes esquecidas, elas estão nas estantes e as pessoas não se preocupam muito em estar lendo, em estar acompanhando, ou principalmente, que é o mais importante que a doutrina espírita preza, é a questão do estudo. O projeto Revivecer, ele tem esta oportunidade da gente poder estudar as obras que o Chico nos trouxe através da sua psicografia. E eu escolhi exatamente esse livro, Cartas de uma Morta, por causa de alguns comentários que eu ouvi a respeito. Principalmente no que tange a questão do conhecimento que ele nos proporciona. Para você ter uma ideia, Nelson, o livro é recomendado pelo Chico para ser lido antes do Nosso Lar. Antes do Nosso Lar, inclusive. Exatamente. Por quê? Porque ele traz uma série de informações muito preciosas e muito interessantes a respeito. Então, esse projeto eu trouxe esse livro, ele também é o segundo livro que o Chico psicografou, depois do Parnaso, que foi em 1932, ele psicografou esse livro em 1935, então é o segundo livro. Então eu achei muito interessante e gostei muito de poder levar esse conhecimento, principalmente de poder estudar, né, também, que é o mais importante, é o mais interessante de tudo isso. Então, vamos lembrar aqui, né, os nossos ouvintes, sempre temos novos ouvintes, e ouvintes novos, né? Sobre o projeto Revivecer, foi uma ideia do Robson. Vamos falar aqui o nome da pessoa. Robson Frederico Cunha teve essa ideia, né? E apresentou para o Ricardinho, presidente da USE, né? O Ricardinho achou uma ótima ideia. Então, esse projeto Revivecer Chico Xavier, aqui em Araçatuba e região, tá, gente? Araçatuba, São Paulo e região. Onde cada palestrante, aqui tem o rodízio, né, dos palestrantes da USE, né?
As pessoas que fazem palestra não faz só na sua casa, na própria cidade aqui, faz nas outras casas espíritas também, de Araçatuba e região. Então, qual foi a ideia do Robson? De cada palestrante aqui, local e regional nosso, abordasse um livro de Chico Xavier, Revivecer Chico Xavier. Então, cada um escolheu um livro para abordar, né? Lógico, fazer um resumo de um livro, é óbvio, né? Não tem como numa palestra você abordar o livro inteiro, né? Tem que estudar de novo e fazer aí o resumo do livro, não é isso? E cada um escolheu um determinado livro e o Roberto César escolheu Cartas de uma Morta, que ele vai passar para a gente agora. E a gente começa falando a respeito do Chico, né? Que são informações que às vezes a gente conhece, mas acaba por esquecer. Que o Chico nasceu dia 2 de abril de 1910 e desencarnou. Acho que o desencarne foi marcante, que todo mundo se lembra. Foi no dia 30 de junho de 2002. Foi quando o Brasil ganhou a Copa, né? Então, num momento de extrema felicidade, o Chico partiu. Acho que justamente para que a perda dele não se tornasse uma coisa muito pesada, né? Muito triste. Foi num momento de extrema alegria. Inclusive, pessoas próximas ao Chico disse que ele sempre falava que ele gostaria de desencarnar um dia que o país estivesse feliz, estivesse contente, né? O pessoal até brincava, falava, então você não vai desencarnar nunca, então. Mas aí teve essa condição e foi. Aí, a gente sabe, né, o Chico psicografou mais de 400 livros, sendo que esses livros foram vendidos mais de 50 milhões. Gente, 50 milhões de livros é muita coisa e é muito dinheiro. Porém, a gente sabe que nenhum centavo de todas as suas obras ficou com ele. Tudo que ele produzia. Ele seria milionário, né? Seria milionário, porque 50 milhões de livros, mais do que isso foi, né? Uhum. Ao que, vamos dizer, R$2, R$3 de lucro, no mínimo, cada livro, né? Seria milionário, né? Exatamente. E ele não ficou com nenhum centavo, sempre doou. Porque era a marca registrada do Chico. As obras não eram deles, eram dos espíritos. E para isso ele sempre doou todas as suas obras em benefício dos outros. Ele foi indicado, o Chico, em 1981 para o Prêmio Nobel da Paz, só que não conseguiram a adesão necessária para que ele pudesse receber o prêmio. Mas em 2000, pela TV Globo de Minas, ele foi eleito o Mineiro do Século. Uma homenagem bastante justa, né? E, recentemente, em 2012, imaginem vocês que o Brasil é um país extremamente católico, né? A sua grande maioria é católico. Em segundo lugar, os evangélicos. Os espíritas são 3, 4%. Em segundo lugar, evangélico, assim, bem chegando próximo dos católicos, exatamente, inclusive nos tempos para cá, né? Segundo o censo, né? Exatamente. E 3% somente de espíritas, né? Declaradamente espíritas. E num país desse tamanho, com essa proporção, o Chico, um espírita, ele se consagrou o brasileiro de todos os tempos. Eu me lembro daqueles programas, né, que apresentavam, que eram eliminados e tal coisa, quando chegou o Chico com a irmã Dulce, eu pensei, agora nós perdemos. Agora nós perdemos porque, né, a grande maioria é católico, né? Sim. Agora nós perdemos, mas não perdemos não. Olha só, para você ver a importância de Chico Xavier perante todas as religiões. Né? Exatamente. E o mais interessante é que eu acho que isso se deve ao fato da questão da consolação que ele proporcionou. A pessoa Chico Xavier. Exatamente. Né? O que ele proporcionou de consolação com suas obras, com seus livros, com as mensagens de otimismo que ele trouxe, foi inegável tudo isso daí. E aí a gente vai falar do espírito que trouxe esse livro, né? Que nada mais, nada menos do que a Dona Maria João de Deus, que enquanto em vida foi a mãe do Chico Xavier, né? Que desencarnou dia 29 de setembro de 1915, quando o Chico contava então com 5 anos de idade. Filha de Dona Francelina, interessante que Dona Francelina era uma lavadeira, ela é filha de mãe solteira, né, a Dona Maria João de Deus, e interessante que esse sobrenome é porque o pai não queria assumir, e ela nasceu no Hospital João de Deus, então deram um nome para ela de Maria João de Deus por conta disso. E ela, interessante essa questão, porque a Dona Maria João de Deus, ela coloca
de uma forma bastante interessante para o Chico, para que ele não ficasse com medo, porque ela iria dormir, ela não iria morrer, né? Então, interessante essa condição que ela coloca. E, posteriormente, ela sempre está aparecendo para o Chico e sempre consolando, sempre conversando com ele a respeito. E mais interessante, ele deixa uma mensagem, né? Que esse livro ele foi psicografado em 1935 e publicado em 1936. Os direitos autorais foram doados todos para as órfãs e ele possui, vocês podem até assustar, mas 124 capítulos. Só que são muito curtinhos, são cartas mesmo, são recadinhos, como se fosse um SMS hoje em dia. Que legal. Fosse um WhatsApp do plano espiritual para a gente. WhatsApp daquele tempo, né? Exatamente. Então o Chico trouxe isso daí. E o mais interessante desse livro é que ela conta como se fosse um diário. Ela vai contando tudo o que está se passando com ela, todas as memórias dela ela vai passando. Porém, em determinado momento, ela conta como é a vida no mundo espiritual e ela faz viagens em outros planetas nesse livro, é interessantíssimo nesse aspecto. E de uma forma assim mais didática, para a gente poder entender um pouco melhor o livro, eu separei os capítulos de acordo com as suas semelhanças, para que a gente não ficasse, eu estou falando de um assunto, de repente muda o capítulo, ela vai para Marte, por exemplo, né? Então eu coloquei essa situação, separei esses capítulos dessa forma para ficar mais interessante para a gente. Porque ela começa exatamente como ela se sentiu no momento em que ela desencarnava. É interessante, porque o capítulo diz o seguinte: últimos instantes do tormento corporal. Tormento corporal, porque a Dona Maria João de Deus, ela desencarnou em um processo de doença extremamente doloroso, bastante grave mesmo. Ela sentia dores alucinantes. Porém, ela fala, né, que dias amargos e dolorosos, mágoa pela separação da família. O mais interessante é isso, ela estava se sentindo com bastante dor, mas principalmente ela estava magoada porque ia deixar os filhos. É interessante essa condição, né, humana. A gente se apega a todas essas situações e a gente se esquece, muitas vezes, que nada nos pertence. Mesmo ela sendo, no caso, um espírito já com uma boa evolução, no caso, né? Sim. Mesmo assim, né? Imagina as pessoas, os espíritos menos evoluídos. Né? Exatamente. Então, essa questão... Nós, né? Nós, exatamente. E mais interessante disso, né, é essa questão dela, esse apego à questão da família. E eu me preocupo muito com isso porque a gente se apega tanto às questões materiais, se esquece, né, que nós não levamos nem o corpo quando a gente desencarna, que a gente deixa lá no caixão, lá no cemitério, vamos assim dizer. Vamos virar pozinho, né? Exatamente. Então a gente não... E eu também falo isso brincando, mas caixão não tem gaveta, né? Mais ou menos assim. Então essa questão que ela coloca do tormento, do sofrimento pela qual ela está passando, ela está sentindo muita dor. Ela está sentindo desespero, mas principalmente o desespero de estar perdendo os laços familiares. Isso que é o mais interessante. A Dona Maria João de Deus era católica. Então ela sabia que existia vida após a morte. Só que ela tinha medo para onde que ela iria. Isso que é interessantíssimo, essa questão dela, né, essa situação. E ela conta que no momento em que ela estava nesse processo, que ela já tinha desencarnado, ela via o corpo, ela tentava falar, não conseguia, ela tentava se manifestar de alguma forma, não conseguia, mas ela percebia o carinho com que as pessoas tocaram o corpo dela para trocá-la, para poder arrumar os despojos dela na situação do velório, e ela acompanha todo esse processo. Então é uma questão assim interessante, ela trazendo essas notícias, essas informações. Ela querendo abraçar os filhos, de certa forma os abraçava, só que eles não sentiam, somente um, né, percebia essa situação, e a gente sabe quem que é esse um. E nesse momento em que ela sai, que ela desencarna, ela começa a ficar na erraticidade, como assim Kardec coloca.
E o mais curioso, ela desencarnou em setembro. Ela só foi conseguir concatenar algumas ideias, só foi conseguir desenvolver algum pensamento mais linear, construir um pensamento realmente, a partir de novembro. Ou seja, ela ficou setembro, outubro, e uma parte de novembro ela ficou perdida no espaço, sem saber o que fazer, de que forma agir. Foi então que dia 2 de novembro de 1915 que ela simplesmente foi numa igreja, foi orar, foi rezar, né? E lá chegando ela se deparou com uma cena interessante. Várias pessoas na mesma situação que ela, que estavam ali na situação de desencarnados, que estavam perdidos. Então, ela fala que nesse momento em que ela conseguiu fazer uma prece, em que ela conseguiu fazer uma oração, ela se sentiu como que transportada de ambiente. Ela saiu do lugar onde ela estava, foi para um outro lugar, bem parecido com aquele que ela estava. Era um templo também, só que esse templo ele era uma substância, inclusive ela coloca os móveis de uma substância completamente diferente. E o mais interessante é que nesse momento, no púlpito onde aquelas várias pessoas estavam, no púlpito começa a se materializar um ser espiritual. E esse ser espiritual, nimbado de intensa luz, começa a exortá-los, aqueles que lá estavam, para que eles pudessem segui-lo, porque já tinha desencarnado, então eles precisavam continuar suas vidas, continuar o seu caminho, continuar a sua vida, em que eles deviam se desligar daquele momento, daquela situação. E foi que quando ela começou a se reunir no que ela chama de falange dos espíritos benignos, onde ela começou a entender esse processo de desencarnação e principalmente começou a fazer uma coisa que para muitos parece até uma surpresa, mas todos nós vamos trabalhar muito do lado de lá. Não para aqui não. Porque ele morreu, descansou, então pode esquecer. Pode né? esquecer. Depois que desencarnar com aquela doença e tal, e que ficar melhorzinho, Vamos vai trabalhar. trabalhar. Vamos arregaçar as mangas Ele e ficar trabalhar. sentado nas luvinhas lá, não, né? Tocando harpa principalmente. Primeiro que eu não sei nem tocar harpa, né? Então não adianta. E aí ela conta, né, algumas passagens interessantes a respeito dessa vida dela na erraticidade. E ela conta uma coisa assim que às vezes a gente se pega e não toma a devida atenção nisso. Ela diz o seguinte: meus pulmões respiravam e meu coração pulsava. Mas ela desencarnou, ela não tem corpo. Como que tem coração, como que tem pulmão? E a gente se esquece, né, que o corpo físico é uma cópia exata do perispírito. Se ele é uma cópia exata do perispírito, então o perispírito tem todos os órgãos. Tem sangue, né, que corre pelas veias, tem estômago que precisa ser trabalhado, tem tudo, tem todos os órgãos, tem tudo. Então é interessante esta questão, né, que às vezes a gente não se dá muita conta disso. O mais curioso, se a gente se lembrar do Nosso Lar, logo no começo do livro, André Luiz dá um depoimento nesse sentido, porque ele fala que ele estava ali há muito tempo, cabelos em desalinho, barba por fazer, ou seja, continua crescendo. Cresceu tudo, né? Cabelo, Bem barbudo, unha, cabeludo. exatamente, sentindo extrema fome e sede. Ou seja, o corpo perispiritual, ele continua a se desenvolver e com certeza ele vai envelhecer, ele vai, com o tempo ele vai se perdendo as suas funções e tudo mais. Imagina o sofrimento, que eu estou pensando aqui, né? Você tocou nesse assunto, eu estou pensando, né? Com fome e sede, você disse, né? Sim. Aqui, se você ficar alguns dias com fome e com sede, você morre, né? E lá ficou um bocado de tempo com fome e sede, e não tem como morrer, né? Porque... Pois é. O André, inclusive, relata, ele ficou 8 anos ali naquela situação. Então, imagina como que é uma situação dessa, você perdido. A Dona Maria João de Deus ficou 2 meses, André Luiz ficou 8 anos. 8 anos. Né? Então, é uma diferença grande.
E essa questão é interessante porque... E o Chico Xavier já consta, né, que o Chico Xavier ficou poucas horas ali dormindo nos braços da sua mãe, inclusive, né, quando desencarnou, né, o Chico ficou deitado no colo, nos braços da mãe por poucas horas ali, né? Exatamente. Já amparadíssimo, né? Com certeza. Então é interessante essa questão que ela nos relata, né, porque às vezes a gente não presta muita atenção nesses pequenos detalhes, nessas pequenas informações que vêm corroborar tudo isso, né? E Kardec coloca, no mundo espiritual, os espíritos se manifestam exatamente como eram enquanto estavam encarnados. Até objetos que essas pessoas possuíam, eles continuam manejando esses objetos do lado de lá. Então essa situação é muito interessante. Porém, a Dona Maria João de Deus, ela estava triste, porque ela já estava no plano espiritual há algum tempo e ninguém veio recepcioná-la, né? Ela estava meio assim, acabrunhada com a situação, e ela pede um auxílio, né? Até que... Se bem, né, que, Roberto, ela era católica, né? Isso. Ela não tinha centros espíritas, assim, naquele tempo, 1915, né? Isso. Ela era católica, né? Ela era uma pessoa boa, né? Bondosa, Sim, e tal, sim. foi amparada, tudo, mas ela não tinha, só se fosse conhecimento anterior, né? Sobre a vida espiritual. Exatamente. E é isso que é interessante da questão da Dona Maria João de Deus, porque por ser uma pessoa boa, né, então ela teve todo o amparo que ela precisou nesses momentos. Mas e cadê esses familiares? Cadê esse pessoal que já tinha vindo antes dela, né? Mas eis que em determinado momento ela conta que Dona Francelina toca ali o ombro, fala: "Ô minha filha", e ela diz o seguinte: "Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado, aqui, filha, junto do meu coração." Vocês imaginam como que deve ser... Essa é a mãe dela, não, né? A mãe dela. A mãe dela, né? Imagina como que deve ser, no plano espiritual, você ali passando por diversos sofrimentos, diversas dificuldades, e sua mãe vem e te oferece o colo de novo, a gente volta a ser criança, né? E essa é uma das belezas que a doutrina espírita nos proporciona, a possibilidade da gente saber que a gente não vai se perder daquelas pessoas com as quais a gente se relacionou, e que eles estão sempre ali presentes, nos ajudando em todos os momentos, em todas as situações que a gente precisar. Então ela coloca nesse capítulo, né, "Minha mãe, a grande consolação." E quem não gostaria, né, de ter do lado de lá, nos recepcionando a nossa mãe, né, nos auxiliando nesses momentos de grande transição. E como eu estava falando, a Dona Maria João de Deus, ela conta todo o processo pelo qual os espíritos passam quando desencarnam. E ela faz uma colocação interessantíssima: a ilusória nutrição dos espíritos. Porque o espírito, na verdade, ele não precisaria se alimentar quando ele desencarna. Porém, isso é fruto da nossa concepção, do nosso dia a dia. Muita gente come para viver, mas uma grande maioria vive para comer, né? Então, a gente cria esses hábitos. E quando a gente chega do lado de lá, esses hábitos estão presentes nas nossas vidas. Portanto, isso continua do lado de lá. Interessante que ela fala que o pensamento no plano espiritual, ele é tudo, ele permeia tudo. Então, se a gente tiver um pensamento tranquilo, a gente não vai estar precisando tanto se alimentar quanto outros que ainda estão em desalinho, incomodados com isso. O espírito, quanto mais evoluído, menos alimentação assim ele precisa, ele necessita, né? Exato. Chega um ponto que mais é energia cósmica universal mesmo, né? Sim. Geraldinho, o amigo do Chico, uma vez perguntou para ele: "Chico, mas por que a gente tem que ir no banheiro? É uma coisa tão chata essa, né?" Aí o Chico riu, né, achou interessante essa situação, mas ele falou: "Olha, Geraldinho, eu também acho, mas sabia que numa esfera mais evoluída os espíritos só eliminam aquilo que não lhe cabe através de líquidos? Ou seja, não precisa mais a outra parte? E mais evoluídos ainda, como eles só se alimentam de luz, eles só eliminam luz." Né? Interessante. Ou seja, a gente está bem numa situação... Tão longe, né? Longe, distante, bastante distante. E a Dona Maria João de Deus, nessa questão da alimentação, ela coloca a respeito dos doentes. Quando a pessoa desencarna,
ela continua ainda convalescendo, ela continua ainda precisando de cuidados médicos, porque aquilo, como eu disse, o pensamento que gerou todo aquele problema, toda aquela disfunção no organismo, ele permanece, porque é o pensamento que está gerando tudo aquilo. Então as pessoas precisam, no plano espiritual, de situações que possam convergir para uma semelhança ao que eles tinham aqui. Por isso que existem cidades, existem hospitais, existe uma série de situações lá. E ela diz o seguinte: surpreendida, vinha saber que os preparativos se destinavam aos recém-desencarnados da última guerra, porque ela fala a respeito disso também. Ou seja, eles prepararam um ambiente para que aqueles desencarnados ali da guerra pudessem se acomodar e continuarem a sua vida ali, como se eles estivessem num tratamento, num hospital, até que eles pudessem ser alertados: ó, você já não está mais no mundo físico, vocês já desencarnaram. Primeiro era preciso dar esse acolhimento, essa atenção, para que depois eles pudessem ser advertidos quanto a isso, quanto a essa situação deles. E essa guerra, no caso, de 1914 ou 18, será? Porque não, é a segunda. É a segunda. Ela é a segunda... Da Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial, exatamente. Não, mas aí no caso, acho que não, né, Roberto? Ele escreveu esse livro em primeira, 1935, né? Exato. 1918, então, isso. Né? 18, Porque ela comenta, inclusive, depois a situação do mundo de regeneração, e ela fala que vão existir algumas situações difíceis. Porque ela desencarnou em 1915, né? 1915. Exatamente. A Primeira Guerra foi em 1918, né? Exatamente. E o livro foi escrito em 1935. Exatamente. Então foi a Primeira Guerra. Primeira Guerra, exatamente. E aí ela fala a respeito dessa situação que é gerada por esses conflitos, a população de pessoas que estão ao redor do nosso planeta em extrema dificuldade, em extrema penúria. E ela vai visitar esses lugares e ela vê uma situação assim bastante triste, bastante desoladora, desconfortável mesmo, onde as pessoas, inclusive instituições, são criadas para fazer o mal. Né? E ela já conta isso no livro, nesse livro. Como disse, em capítulos curtos, ela já conta isso no livro. E aí ela fala: existem, pois, lugares especificados onde se aliam os seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão. Vivem ali os que se apegaram em excesso às futilidades terrestres. Ou seja, é um lugar de bastante desespero, bastante tristeza. Porém, um espírito amigo que se aproxima dela fala: existe a possibilidade de regeneração. Só que a regeneração só é possível através do amor, né, do desprendimento, de você se entregar em benefício do próximo. É uma das coisas mais difíceis, né? Porque, como o Chico diz, Jesus não pediu nada além para a gente de escalar o Everest ou fazer coisas de um super-homem. Pediu só que a gente amasse o próximo como a si mesmo. E a gente ainda não consegue nem se amar direito, né? Mas essa regeneração, ela é possível somente nessa situação, onde as pessoas possam verdadeiramente se amar. E toda essa população que fica em volta aqui do nosso planeta, né, da Terra, ela fala que eles só conseguem influenciar os encarnados pelo pensamento. A única forma que eles têm de nos ferir, de nos machucar, de nos maltratar e tudo mais. Porém, só vai quem quer, né? Nós somos nós que fazemos as nossas escolhas. Essa influência a gente deixa que ela aconteça ou não. Então essa é a situação que ela coloca, de que essas influências, elas acontecem. Porém, é nossa responsabilidade atendê-las, acolhê-las em nosso coração ou não. E em determinado momento, a Dona Maria João de Deus, trabalhando lá no plano espiritual, isso é interessantíssimo, inclusive, ela fala que ela está aprendendo a lidar com algumas coisas. E nesse momento, ela consegue enxergar, inclusive, pontos de luz saindo da terra em direção ao céu, como se fossem preces.
né? E ela vê isso e fica deslumbrada com tudo isso. Porém, tem uma que chama a atenção dela. E ela vai ao encontro dessa luz especificamente. E quando ela vê uma mãe com os filhos no braço, pedindo ajuda, porque ela não tinha condições de cuidar direito dele, né? Que Deus pudesse ampará-la. E ela se compadece daquilo e transmite, passe, umas energias para essa mãe. Depois que essa mãe termina de fazer suas preces, termina de fazer suas orações, a mãe olha para o céu e se sente renovada. Então, ela mostra essa questão do poder da prece. Todos nós somos atendidos, né? E só que a gente, às vezes, quer que seja feita a nossa vontade. E na hora, né? No momento, e no momento. E a gente, né, precisa entender que Deus faz aquilo, faz o que a gente precisa, não o que a gente quer, para todos nós. Então ela faz essa colocação a respeito dessa prece, né? Que a prece, ela encontra pessoas dispostas a nos ajudar e nós recebemos sempre. Só que a gente tem que começar a entender que a gente recebe aquilo que a gente realmente precisa. Então é interessantíssimo isso. A questão do plano espiritual, que é o mais interessante que a Dona Maria João de Deus coloca, é que a Terra seria como um centro, como se fosse uma cebola. Quando você corta a cebola não tem um monte de camadinha? A Terra seria o centro. E existe o plano espiritual em várias esferas. E ela comenta, inclusive, que agora que ela estava conseguindo passar para a segunda esfera. E que o governador daquela esfera, para vocês terem uma ideia, Aulus, né, que está nos livros do André Luiz, em algumas obras dele. E ela coloca que o plano espiritual, ele tem animais, tem plantas, tem tudo que nós temos aqui, só que numa condição muito mais bonita, muito melhor do que aquela que a gente encontra aqui. Depende do local que tiver lá. Exatamente. Existem locais lá horríveis, né, Roberto? Exatamente. Né? Situações desagradabilíssimas. E ela fala, nesse momento, a respeito da necessidade que existe da difusão das verdades espíritas, ou seja, aquilo que o conhecimento espírita proporciona às pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas têm esse conhecimento, quando elas desencarnam, elas estão um pouco mais preparadas para o que vier, para o que vai acontecer no seu mundo a partir daquele momento. Então, a partir do momento que essas verdades espirituais elas são apresentadas, as pessoas vão ter uma condição muito melhor ao desencarnar. Isso eu achei fantástico. Ou seja, a necessidade dessa difusão. E se a gente observar, o mundo caminha na direção desse conhecimento, da divulgação desse conhecimento de uma forma muito mais profunda, muito mais abrangente a todos nós. E Dona Maria João de Deus, o mais interessante é que ela é uma pessoa curiosa, extremamente curiosa. E ela teve uma vontade de saber onde que era a Terra, porque ela não conseguia. Um lugar onde ela estava, ela não enxergava a Terra. E aí que o mentor espiritual dela fala para ela, olha, tá vendo aquele pontinho escuro ali? Aí ela fala, nossa, não é estranho mesmo. Ele fala, pois é, lá é a Terra. Aquele ponto escuro que você está vendo são, na verdade, os pensamentos das pessoas perturbadas que geram todo aquele conflito, toda aquela situação desagradável que você está vendo. E por conta disso, por conta dessa situação, nesse mundo espiritual, e essa curiosidade, a Dona Maria João de Deus tinha muita vontade de conhecer outros planetas, outros lugares. E o planeta que ela gostaria muito de conhecer era o planeta Saturno, por causa dos seus anéis. E ela pede, num determinado momento, para poder fazer essa viagem. E ela realmente vai com esse mentor espiritual e vai lá para Saturno. Lá ela encontra o quê? O solo, quando ela pisa, como se fosse uma massa de gelo, ela conta para a gente.
O sol ela percebe bem distante, com um novelo de lã assim azulada. Ela conta também que existem habitações, casas, e essas habitações, essas casas são bastante coloridas. Ela fala também da vegetação que existe em Saturno, e a vegetação, inclusive, ela tem um tom azulado, ou seja, não tem a clorofila, o verde que nós conhecemos aqui. E os seres que lá habitam, ela fala que são seres feios, mas não tão feios, né? E que eles possuem, inclusive, uma membrana para facilitar a sua volitação. Lá impera ainda a questão da família, ou seja, eles vivem em seios familiares. É interessante, né, essa questão. A mediunidade atinge a todos os seres, ou seja, a mediunidade ali, ela flui para todos. Eles ainda se utilizam da matemática e das ciências. Na matemática, inclusive, segundo o espírito amigo, ele fala que eles têm condições de calcular exatamente onde cada astro do sistema solar está naquele momento. E fazem isso sem precisar de nenhum aparelho, de nada. Eles não amontoam riquezas, porque eles sabem que naquele ambiente as doenças não existem, né? Então eles conseguem levar uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais serena nesse sentido. Em determinado momento, porque lá o dia dura 10 horas aproximadamente, no finalzinho da tarde, ela se depara com uma situação. Ela vê um mar, né, de Saturno, onde a água ela tem um tom rosa, e num lugar ela observa um pequeno monte, e nesse monte um palácio com torres extremamente altas. E nesse lugar ela também consegue ver vários seres ali estavam, que ela chama de saturninos. Os saturninos ali reunidos naquele ambiente, naquele momento, e eles começam a fazer preces, fazer oração. E ela percebe uma luz intensa daquele momento, partindo daquele lugar, daquelas pessoas que lá estão, e atingindo os céus. E na mesma proporção que essas luzes atingem os céus, elas retornam para eles. Ela vê a ação da prece naquele exato momento. São seres extremamente inteligentes, cordiais, né, que ali estavam, e é bacana isso, né, mostrar essa situação para todos nós. Ela conta também que, para ter conhecimento a respeito da luz, de como funcionava todo o processo da luz, ela foi levada pelo mentor espiritual dela para um lugar bem distante. Tanto é que ela não dá o nome do lugar para onde ela foi. No livro ela não indica isso. Porém, esse lugar, ela fala que tem 3 sóis. E o primeiro, ele tem um tom rosa. O segundo sol, ele tem um tom verde. E o terceiro, um tom laranja. E essa combinação de cores, ela fala que artista nenhum imaginaria como que isso se reflete na superfície do planeta. Vou só lembrar aqui, eu estou vendo aqui pelo seu notebook ali, né? Lembrando que os amigos do site estão vendo também, né? As imagens, né? Que nós estamos filmando aqui também. Os amigos do site estão vendo, né? Os slides ali, inclusive está ali os 3 sóis ali bonitos, né? Exato. E os amigos da rádio, tá? Que quiser acompanhar depois este mesmo programa no site, a voz do espiritismo.com.br, você poderá ver no site, inclusive, essas imagens maravilhosas, né, Roberto? Isso. E ela fala a respeito dos seres que lá habitam, que também existe vegetação, existem habitações, e os seres, isso que eu achei assim extraordinário, ela não consegue se comunicar, porque eles são num padrão evolutivo muito além daquilo que ela consegue. Eles conseguiam lê-la em todos os sentidos. Ela não conseguia chegar perto deles. O único que conseguia conversar com eles era o mentor espiritual dela, que naquele momento estava ali fazendo essa excursão com eles. Então é interessantíssimo isso, né? Essa situação de você
conseguir vislumbrar um mundo onde o amor, a ciência, ele prevaleça de uma simplicidade que a gente não consegue conceber, a gente não consegue entender. E Dona Maria João de Deus também vai até um lugar que todos nós aqui conhecemos, inclusive enxergamos de alguma maneira, que é Marte, né? E ela vai visitar Marte e ela fala dos seres que lá habitam Marte, fala dos mares de Marte, da vegetação e tudo mais. Aí alguém pode dizer, mas tem uma nave espacial. Até eu mesmo escrevi um artigo a respeito, né? Tem uma nave espacial lá, um jeepzinho lá, o Curiosity, que está lá passeando e não achou nada, né? E por que vocês falam que tem vida lá em Marte e a gente não está vendo? É porque existe a questão do mundo espiritual, né? Então a gente vê esse mundo físico que a gente habita. Os nossos sentidos só conseguem enxergar algumas nuances das cores, a gente só consegue ouvir alguns sons, a gente não consegue ver e ouvir na sua totalidade. Acho que só 8%, né, que a gente consegue, né? A mente, a visão, e tudo, o ouvido, tudo, né? Exatamente. Acho que é só 8%, parece, uma coisa assim, é o mínimo, né, que nós conseguimos perceber no nosso próprio planeta, né? Pois é, e hoje em dia a gente sabe que pela teoria das cordas, existe a possibilidade, até hoje pelo menos, de 11 dimensões possíveis. Né? Isso pelos cálculos matemáticos que os físicos têm desenvolvido nessa situação. Para vocês terem uma ideia, o livro Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, ele foi publicado há mais ou menos uns 15 anos. Ele falava de 9 possíveis dimensões. E recentemente foi atualizado para 11. Né? Então, ou seja, está se descobrindo cada vez mais. Hoje existem pesquisas nessa área, né, da física, onde os pesquisadores estão procurando a partícula de Deus, né, vamos assim dizer, que é o nome que inclusive que eles deram por conta disso. Inclusive um robozinho lá que pousou no cometa lá, né? Exatamente. Isso é coisa recente, foi dessa semana aqui agora, essa né? semana. E foi uma festa lá na Europa, né? Poxa, Isso. conseguiu, né? A pessoa conseguir pousar um robozinho do tamanho de uma máquina de lavar, segundo a televisão, informação, um robozinho do tamanho de uma máquina de lavar, pousar num cometa a 125 mil quilômetros por hora. Isso. Então, e pousou, segundo as informações, né? Da agência espacial lá, europeia lá, né? Conseguiu pousar lá e está captando coisas e mandando desse planeta, hein? Não sei quantos milhares de quilômetros de distância, né? Exatamente. Então a gente, às vezes, a gente não às vezes a gente se surpreende com essas informações, só que coisas do nosso dia a dia, a gente às vezes passa batido. Por exemplo, a gente está numa rotação da Terra em mais de 160 mil quilômetros por hora. E a translação, ou seja, o está ano... rodando de todos os lados. Exato. Né? E o planeta Terra girando em torno do Sol a uma velocidade assustadora, 106 mil quilômetros por hora. Está girando tanto no sentido como no outro, simultaneamente. Né? Exatamente. Então aí as pessoas... Ela parece estar tontinho, birutinha, né? Então às vezes a gente não se dá conta disso, né? E as pesquisas estão avançando nesse sentido. E Dona Maria João de Deus já trouxe essas notícias para a gente, né? E hoje em dia a gente só vai corroborar toda essa situação. E ela fala, finalizando, ela fala a respeito do novo ciclo evolutivo. O que significa isso? Ela fala que desde aquela época, os mentores espirituais dela já falavam que a Terra estava passando por um período de transformação. Né? E isso, hoje em dia, está muito mais patente, muito mais presente nas nossas vidas. E ela deixa uma mensagem para o Chico, e uma mensagem extremamente interessante, porque ela diz assim, um adeus. E ela deixa um texto para o Chico que eu particularmente me tocou bastante, porque ele diz o seguinte: não encare tua mediunidade como um dom. Olha só, a mãe do Chico, normalmente mãe fala que o filho é a melhor pessoa do mundo, né? Então Dona Maria João de Deus,
ela fala: não encare tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Veja só, Dona Maria João de Deus falando para o Chico Xavier que ele não merecia os favores de Deus. Então imagina a gente como que está a nossa situação, né? Então interessantíssimo essa colocação dela, né? Para mostrar para o Chico manter sempre os pés na questão da humildade. Humildade que ele levou a sua vida toda, né? Ajudando as pessoas. E sempre isso se materializou nesse sentido. Mas eu acho, cá entre nós, entre todo o público, logicamente. Assim, modo de pensar meu que agora, quanto a isso, né? Fala assim também para ajudar, inclusive, para que o filho não se envaideça. Né? Exatamente. Mas que um grande era isso aí. Porque vaidade, né? Tudo é vaidade. Falou isso, né? para não se envaidecer, tal, não cair na tentação e tal, mas ele é fora de série. E ela finaliza com uma frase que eu tomei como uma verdade para mim. A vida terrena é amarga, mas ela é passageira, né? E às vezes a gente se apega tanto a essa questão do sofrimento que a gente está vivendo e a gente se esquece de que tudo isso vai passar, né? A gente só precisa aprender a lidar com todas essas questões. E ela deixa uma última mensagem para a gente, né? Que ela diz o seguinte: trabalhai, sofrei, confiai na misericórdia divina, pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras. Bem-aventurados os aflitos da terra, pois que a eles pertencem as alegrias dos céus. Então, gente, eu acho que era isso que a gente queria passar para vocês. Vale a pena, quem tiver a oportunidade de adquirir esse livro ou pegar na biblioteca. Ele é rapidinho de ser lido, como eu disse, são 124 capítulos, mas são 124 páginas. Porque você passou aqui, mas às vezes alguém lá pensou, mas ele já falou tudo sobre o livro. Não, tem muitas coisas lá que você vai ficar impressionado. Exatamente, né? Porque ela fala, ela visitou o Egito, ela fala de algumas condições interessantíssimas, ela conta no mundo espiritual diversas situações que a gente nem imagina, a pessoa, né? mesmo lendo o livro, cada um tem uma nuance também do que está lendo, do que está percebendo, né? Aquela percepção particular de cada um, né? Sim. Aí eu já li o Nosso Lar várias vezes e todas as vezes que eu leio eu vejo mas eu tinha lido nuances isso. diferentes, né? Exatamente. Então, conforme você vai apurando a sua percepção, você vai tendo um entendimento melhor e essa compreensão vai nos ajudar no processo, né? Mais adiante, com certeza. Muito bem, são 12 horas e 12, não, são 13, aquele ali está errado, né? 13 horas e 23 minutos. Roberto César dos Santos, meu amigo lá da instituição Nosso Lar, eu quero deixar os microfones para que você faça a sua despedida dos nossos ouvintes, dos amigos da rádio e do site, e também fazer a prece de encerramento do nosso programa de hoje, ok? Roberto César dos Santos. Perfeito. Eu queria agradecer pela atenção de todos e rogar a Jesus que possa nos amparar, nos proteger e cuidar de todos nós, mas que também nós possamos fazer a nossa parte, alimentando-nos desses recursos maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece, através do conhecimento que ela nos favorece, ajudando-nos a enfrentar todos os problemas, todos os dissabores, e que não são poucos na nossa existência, mas que tudo isso tem um objetivo e todos nós vamos superar. Porém, depende única e exclusivamente da nossa condição, de nós fazermos o nosso melhor sempre. Jesus, que possa sempre estar ao nosso lado, orientando-nos, cuidando de cada um de nós, soprando em nossos ouvidos palavras de paz, de esperança e de amor, concitando-nos sempre a dedicar ao próximo toda a atenção, todo o desejo de fazer o bem, de fazer o melhor, por todos. Lembrando que amar é indispensável a todos nós. Obrigado, Senhor, por estar presente em nossas vidas
que tua luz nos favoreça e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.